Olá, pessoal. Mais um aulão semanal. Aguardar o pessoal chegar. Olá, Caxias. Hoje vamos estar falando sobre conteúdo criativo para os educadores aí de Baco. Já quero dar um feliz dia do professor, né? Todos nós nessa missão de revolucionar o ensino do vinho. Então, né, levando uma nova comunicação, um novo jeito de ensinar sobre o vinho, uma nova escola do vinho. Todos nós aí nessa missão. Todos bem-vindos, sou cheio de batom no dente. Então, vamos lá, pessoal. Já vamos falar hoje sobre um assunto, né, deixa eu tirar a musiquinha. Que é bom para todos nós educadores, né, que é realmente criar um conteúdo criativo. Né? A gente precisa estar ensinando de um jeito dinâmico, de um jeito novo, apropriado para esses novos alunos também, né, focado nessa nova geração. Então, pessoal, sei que a criatividade às vezes embarrera aí, né, trava muitas pessoas. Muitas pessoas não se acham criativas e acham que a criatividade é só para algumas pessoas privilegiadas que nascem com esse dom. Né, coisa que eu não concordo de forma alguma, né? Eu acho que a criatividade ela é muito mais de um exercício de expansão da nossa mente, né? E hoje então a gente vai estar vendo também um pouquinho mais sobre isso e como que a gente pode estar trabalhando a nossa criatividade, desenvolvendo, porque é fundamental, né? Se você quer ser um criador de conteúdos online, você tem que chamar atenção. A gente sabe que a gente está competindo aí o tempo todo com muita mídia, né, com muita coisa atrativa. Então, o nosso conteúdo ele precisa ser criativo, chamar atenção. A gente precisa falar do vinho de uma forma diferente. Já tem tanta gente aí falando de vinho e como que a gente vai dar, né, a nossa identidade, a nossa autenticidade, né, no nosso conteúdo. Também vai ser de uma forma criativa, né? Então, já vamos matar 2 coelhos numa cajadada só, né? Com essa aula de hoje. Então, vocês já vão aprender como fazer conteúdos criativos e como também colocar a identidade de vocês nesse conteúdo, para estar realmente criando algo autoral, né? Algo que mostre aí a experiência de vocês, né? O background, enfim. Vamos lá, pessoal. O que é criatividade, então, né? Precisa nascer com esse dom, com esse talento, só os artistas aí que são criativos? Não, né? Não são só os artistas que são criativos, pelo contrário, né? Olá, Cris, seja bem-vinda. Bom, é um exercício, né? Nuno, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Bom, é um exercício, né? O que a gente pode pensar? A criatividade é uma nova forma, né, de ler, de combinar velhas ideias. Se a gente para pensar por essa perspectiva, a gente começa a ver que todo mundo é capaz, sim, de ser criativo, né? Porque todo mundo tem referências, tem a sua história, tem as suas vivências. Então, a gente vai trabalhar esse exercício de conseguir expandir a mente, tá buscando essas referências e tá combinando, né, de uma nova forma, tá? Porque a gente vai ver que todos os grandes projetos ali que realmente, né, surgiram, que a gente tem como referência de projetos inovadores, disruptivos, né, nada começa do zero, né? Não é de uma lousa branca que vem uma ideia fantástica, eu vou lá, começo a escrever, psicografei, né, e saiu aquele projeto. Não é nada disso. Então, com certeza, né, são velhas ideias, velhas coisas que a gente vai vendo e aí depois a gente, vou ligar isso com isso, acho que faz sentido, aí começa a fazer e funciona. E é assim que funciona, tá? Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês inicialmente, né? Em 2010, Thomas Thwaites, ele decidiu que ia construir uma torradeira totalmente do zero,
né? Então, qual foi o exercício? Ele procurou uma torradeira ali online, né, a mais barata possível, né, que ele poderia comprar, e ele pensou, tá, quanto mais barata, mais simples vai ser, né? Então, eu vou fazer isso, né? Que aí eu consigo já reproduzir. Fez o processo, né, reverso ali, de engenharia reversa, desmontou toda a torradeira no intuito de ver, né, e remontar, né, e criar a sua torradeira. Só que quando ele desmontou, né, ele viu que já tinha umas 400 peças ali, né? Então, o negócio era um pouquinho mais complicado do que ele imaginava, né? Mas tudo bem. Fez o processo todo, remontou, claro, né, que aí vocês sabem qual que é o resultado final, né? Fica aquela coisa que você olha, não era uma torradeira, né? Isso aqui é fato verídico, tá, pessoal? Só para ilustrar o raciocínio, né? Bom, e aí ficou um negócio que parecia um bolo derretido, né? A aparência da torradeira. Mas tudo bem. Mas o que acontece? Qual é a lógica aqui dessa história? Pra gente pensar que a gente não deve começar do 000, né? Como eu falei. Ali, no caso, ele conseguiu fazer, né? Por mais que ficasse meio feio, meio tosco, ele conseguiu reproduzir. Por quê? Porque ele viu como que era feito antes, né? E fez a lógica da engenharia reversa. Mas ele tinha uma base, né? Não foi que ele chegou, vou criar uma torradeira, ele começou, aqui eu simplifiquei a história, né? Mas ele foi atrás dos componentes ali, das matérias-primas, direto da fonte, fez todo um processo, né? Realmente para estar conseguindo aqueles materiais e tal. E é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem uma base e vai atrás de desenvolver, né? Então, não é pra gente pensar em estar criando algo totalmente do zero, tá? Ninguém cria nada totalmente do zero. Não se iludam com isso, tá, pessoal? Por mais que vocês achem um projeto muito bacana, né, sei lá, um conceito muito legal, poxa, essa pessoa ela é muito criativa, como eu nunca teria essa ideia, tá? Essa ideia não veio do zero. Então, essa é a primeira dica, tá? Não comece do zero, tá? A gente acha que tudo vem do além, mas não é assim, tá? Então, bom, vou pegar uma frase aqui, né, de Steve Jobs, que já é uma grande referência aí, né, já é um nome que todo mundo conhece. Em 96 ele disse assim: quando você pergunta para pessoas criativas como elas fizeram alguma coisa, elas se sentem um pouco culpadas, porque elas não fizeram realmente aquilo. Elas apenas viram alguma coisa. Pareceu óbvio para elas depois de algum tempo. Isso porque elas foram capazes de conectar experiências que tiveram e sintetizá-las em novas ideias, tá? Isso daí, pessoal, é super real, tá? Eu super concordo com isso. As pessoas, elas acham, por exemplo, que eu sou uma pessoa muito criativa, né? Até por isso que eu quis trazer o tema aqui pra vocês verem que não é, né, nada de mágico, não é nada disso, né? Mas eu sou uma pessoa muito observadora, por exemplo, né? E eu acho que isso ajuda muito na minha criatividade. Eu tô sempre observando as coisas, guardando, né? Aumentando o meu banco de referências. E aí é claro que eu começo, né, a ter realmente um mix maior para conseguir combinar, tá? E a gente vai falar aqui de uma estratégia que são as analogias, de realmente fazer essas combinações. Isso é algo que eu uso muito e que eu acho que realmente auxilia ali na nossa hora de estar realmente criando um conteúdo criativo. Bom, então, pessoal, os verdadeiros inovadores, eles não criam, tá? Mas só conectam e sintetizam. Então, é mais fácil do que a gente imagina. 5 passos do processo criativo, então. Primeiro, reúna material novo, né? Com o primeiro passo, você aprende. Você vai ser desafiado, né? Vai se deparar com algo totalmente novo, com algo realmente para te desafiar, para te fazer ter novas referências, novos aprendizados, tá? E aí, o seu desafio é estudar, né, essas matérias específicas, né, esse novo conhecimento, realmente aumentar ali, né, na sua mente. A princípio, tá? Não possui muita relação com aquilo que você está criando, tá? Então, busque referências mesmo fora da caixa, que às vezes você acha que não tem nada a ver, não tem nexo, não vai se ligar, não tem nada a ver com o seu projeto. Mas estude outros assuntos, né? Porque com certeza isso daí depois, naquele exercício que eu falei da analogia, vai fazer todo sentido. Então, não se preocupe em fazer sentido, tá? No início. Só tenta aumentar aí seu banco de dados.
Segundo passo, trabalhe vigorosamente com o material na sua mente, não consegui ler aqui, na sua mente, tá? Então agora é a hora de esmiuçar, né? De dar ênfase, de examinar mesmo a fundo tudo que você coletou e aprendeu, né? Utilizando diferentes perspectivas e fazendo experimentos mentais, tá? Ali é na hora de realmente juntar ideias que não tem sentido nenhum, tá? Então realmente é um exercício de pensar, é muito mais mental, né, para vocês verem que é algo, não é que o criativo é aquele artista que desenha, que tem talentos, habilidades manuais, não é nada disso, é tudo aqui, ó, exercício da mente, tá? Então todo mundo é capaz. Terceiro passo, tá? A gente fica muito focado ali, né, em querer encontrar uma solução, em querer encontrar um projeto inovador e fica muito em cima, né, do projeto ali, não dá nem tempo para respirar. Então, se afaste do problema, tá? Não sei se vocês já se deram conta, né, mas a gente precisa dar um tempo às vezes, né? Às vezes a gente fica matutando muito, estudando muito, né, em busca daquelas soluções, até porque, né, hoje eu fiz um post aí para vocês, né, sobre o cerne do nosso negócio e que o nosso negócio ele tem que surgir para solucionar um problema. Então, você às vezes fica ali pensando, qual que é o problema que eu vou resolver, né? Aí você fica ali batendo cabeça, porque é primordial, né? Não tem como iniciar se não tem um problema. Então, você fica tão focado em encontrar um problema que você não consegue, chega um ponto que você não enxerga mais, né? Você não consegue ver, assim, novos problemas. Você acha que tudo já tem solução, que você não tem como criar um novo negócio, né? Não tem novos problemas, tudo já está resolvido, né? Então, vai lá, dá essa estudada toda e se afasta um pouco. Dá uma respirada, dá tempo ao tempo, que aí, né, quando você tá ali lavando a louça, quando você tá tomando banho, pra mim, assim, tomando banho ou dormindo, né, no meio da noite, às vezes eu acordo, gente, eu acordo de madrugada, às vezes, com insight, tá? Então, assim, é tempo, né? Tempo pro cérebro trabalhar também, assimilar aquelas ideias, porque às vezes a gente traz tanta coisa nova, né? A gente fica tão eufórico, né? Com coisas que a gente aprendeu e que já quer colocar em prática e que não dá tempo da nossa mente assimilar, né? Vamos dar um tempinho para vir uma solução bacana, né? Para realmente ligar, fazer tudo fazer sentido, tá? Então é importante esse momento também de se afastar um pouco do problema. Tá? Então deixa o subconsciente trabalhando, porque ele tá trabalhando, tá? Não acho que vai perder a ideia, nada disso. Depois, deixe que a ideia retorne naturalmente até você, tá? Não fica forçando. Então é como eu falei, vai vir numa forma de insight, né? Quando você menos espera, as coisas vão fazer sentido, tá? Então, faz esse dever de casa e aguarde. Confie na sua mente. Quinto passo, desenvolva a sua ideia se baseando no processo de feedback. É muito importante, né? Tá, agora sim veio a ideia, eu já sei qual é o problema que eu vou solucionar, Carol, já sei o problema que eu vou resolver no mundo, né? A minha missão e tal. Tá ok. E aí, né, aquela super ideia, aí a gente começa a ficar super apegado à nossa ideia, né, porque agora nós viramos, né, salvadores do mundo, né, vamos fazer a diferença, já sei qual é a minha missão, e aí você joga, né, a sua ideia pro mercado e vê que não é bem aceita, né. Aí é aquela frustração, né? A gente fica numa forma, né? Às vezes tem que retrabalhar a ideia, lapidar, não era bem naquele formato que a gente tinha pensado, a entrega de repente vai ter que ser diferente, né? A gente vai ter que moldar ali a necessidade do mercado. Então é importante a gente jogar a ideia, né? E ouvir o feedback, tá? Ouçam o feedback, porque é muito importante, né? Eu sempre falo da gente fazer o mínimo produto viável, né, da nossa ideia. Você não vai ficar ali aperfeiçoando a sua ideia, aperfeiçoando é ótimo, aperfeiçoando ela nos mínimos detalhes para você entregá-la. Tá? O nosso MVP, ele tem que ser um produto, né? Até tem uma frase que eu tinha visto outro dia, né? Se você não se envergonha do seu MVP, tem alguma coisa errada, né? Porque se ele tá perfeito demais, não é um mínimo produto viável, né? Já é o produto pronto, então não tem sentido, você gastou muito tempo. Então, tem que ser um mínimo produto viável que vai resolver o problema, né? Às vezes não da forma perfeita, mas para você justamente ouvir o feedback, ver o
que eu posso melhorar, e aí sim você entregar um produto de qualidade, tá? Mas usem essa técnica do MVP de colocar ideia para rodar, de ver se realmente, né, as pessoas precisam dessa solução. Faça os testezinhos, eu falei, né? Caixinhas de pergunta, né? Já perguntam lá, vocês precisariam disso e tal, o que vocês acham, não sei o que. Façam essas pesquisas, tá? São importantes. Então, pessoal, um processo aqui, né, de criação que eu vou me embasar, né, tirando aqui, já dei um passo a passo para vocês, já que fica mais fácil, né, mas agora eu vou pegar uma metodologia, né, de um grande ídolo meu, uma referência ali, o maior dos multipotenciais, né, de todos os tempos, que é o Leonardo da Vinci, né, para quem não sabe, Leonardo da Vinci, ele era, né, um multipotencial, né, assim como eu sou, né, eu vou me dar esse luxo aí de me sentir, né? Porque muitas vezes a gente fica se sentindo deslocado e, na verdade, grandes, né, nomes aí eram multipotenciais. Só que naquela época deles, isso era valorizado, né? Então, coisa que não é hoje, né? Hoje, se a gente tem várias paixões, né? A gente faz várias coisas, a gente é visto meio que como um perdido, né? Ao contrário. Então, pessoal, eu vou pegar uma técnica dele, porque ele é uma grande referência, né, de criatividade, de mente criativa, e ele tem essa metodologia das analogias, tá? Que é algo, pessoal, que eu já fazia meio que inconscientemente, tá? Eu não uso nenhuma metodologia, eu não aplico essa metodologia que eu vou estar partilhando com vocês, porque eu faço tudo meio que empírico, assim, é meio que automático, né? Mas eu fui atrás de uma metodologia para embasar, né, o que eu faço, né, essa questão das analogias. Então, né, eu peguei aqui um processo, né, um método realmente para vocês aplicarem na prática, para quem quer começar a praticar isso daí de começar a fazer analogias, né, que é algo que às vezes não é tão natural, né? A gente não é educado, a gente não aprende a fazer isso, né? Mas é algo que realmente eu vi que faz todo sentido, né? E ele aplicava essa metodologia. Vamos lá, então, né? Da Vinci, né? Que ele é de 1452, e é uma das mentes aí mais aguçadas e curiosas, né? Que já existiu no planeta Terra. Então ele era pintor, escultor, desenhista, cientista, inventor, engenheiro, arquiteto, músico, né? Tudo isso. Olá, Kleber. E tudo isso, né? Então dá pra ver nitidamente que ele era, né, um multipotencial. E ele tem reflexões de astronomia, anatomia humana, ótica, pintura, matemática e até o voo humano. Então só para vocês verem, né, que eu tô trazendo aqui, né, uma referência que realmente, né, ele tem muitos feitos, né, pra gente se orgulhar também, né, e ver que realmente ele aplicava isso. Então ele é visto, né, como um visionário para o seu tempo, porque ele realmente conseguia, né, tem um caderno dele, né, que até se vocês quiserem depois pesquisar na internet, tá, o pessoal aí dos multipotenciais que gostam, é uma boa inspiração, tá, até uma das técnicas para exercitar a criatividade e tudo, o caderno dele, se vocês verem, é todo desordenado, né? Ele não seguia as linhas, as margens, nada disso. Então é até um exercício para quem quer desenvolver a criatividade, usar caderno assim também, né? E aí a gente encontra facilmente na internet. Então a gente vê, né, que ele tinha uma visão muito à frente, realmente, né? E o pessoal fica pensando, tá, mas ele não tinha acesso à tecnologia, né? A informação naquela época não era assim como é hoje, né? Que a gente consegue. Hoje é muito mais fácil ser criativo, né? Muito mais fácil, porque a gente tem acesso ali a um monte de referência, né? Tempo real, se eu quiser ali buscar agora um monte de referência, eu acho facilmente, né? Então, muito realmente não se compara, né, com a época de Da Vinci. Ele, né, como que ele tinha essa visão de futuro se ele não tinha acesso, né, a essa informação? Como que ele fazia? Então, ele tinha, né, ele fazia esse exercício de expansão da mente que eu tô falando, né, para se tornar mais criativo e inteligente, tá? Então,
essa metodologia não é assim, como eu falei, né? Não é um momento único que vem uma luz do além e você tem aquela visão e agora tudo faz sentido, né? E vem, baixa aquela criatividade. Não é assim, né? Então é muito mais sobre conectar e sintetizar experiências passadas, tá? E ele, como uma pessoa, né, que tinha muita experiência, ele tinha muita referência de muitos assuntos diferentes, né? Então ele tinha esse poder aí de sintetizar e conectar as coisas, né? Eu sempre cito, né, o caso do mestrado que eu vi, que para mim expandiu muito a minha mente, por eu estar convivendo com pessoas de áreas diferentes, né? Eu falo que eu, enquanto estava aqui na universidade, né, meu círculo de amizades aqui, eu sei que a gente está sempre dentro de uma mesma bolha, né, que é a enologia, e todo mundo só falando do mesmo assunto, né, da mesma forma, e isso daí chega um ponto que a gente não evolui mais, né, e quando eu comecei a ver outras perspectivas, né, de pessoas que eram de outras áreas, com visões totalmente diferentes da minha, aí sim minha mente começou a expandir. Tá? Não é você estando no meio de pessoas da mesma área que a sua mente vai expandir, né? Por isso que eu faço esse exercício, eu acredito muito na questão da multidisciplinaridade, agora não vai sair a palavra, não vai sair, né? Das multidisciplinas, porque realmente ali a gente aprende muito mais, a gente potencializa a nossa visão, né, nosso compreendimento, então, a nossa compreensão, tá? Eu tô um mix aqui de palavras. Então, pessoal, é basicamente isso, né, que Da Vinci fazia, tá? Então, o que ele fazia, né? Conectava e sintetizava todas essas ideias dele de várias áreas, né, em novas ideias. Então, como que ele fazia, né? Poder das analogias. A gente tem aqui, né, uma passagem, né, um estudo, né, que fizeram sobre como que os gênios, né, eles pensam e agem, né? Então, em 95, Robert Dilts, ele publicou o livro A Estratégia da Genialidade, onde ele descreve mais detalhes uma estratégia criativa utilizando analogias, né, que era uma dessas técnicas que Da Vinci utilizava. Desculpe aí minhas gafes aí das palavras, né, às vezes fogem, né, então, mas tudo bem, vamos lá, não vamos deixar a peteca cair, né. Então, pessoal, como que a gente exercita, né, o uso das analogias? Bom, é algo que eu uso bastante, tá? Como eu falei, eu faço assim de modo já meio que automático, meio que inconsciente, mas para quem não tem essa prática, eu acho que é bacana a gente pensar aqui nessa metodologia, né? Que é algo já estudado realmente, né? Por isso que eu quis trazer. Então, primeiro você pega uma área do conhecimento que você tenha domínio, tá? Porque a gente precisa, né, ter um embasamento realmente de algo. Aqui no caso, né, depois eu vou fazer a referência com a enologia, tá? E um projeto, né, seu que você está trabalhando atualmente e no qual é necessário um certo nível de criatividade, tá? Que você vai ter que pensar fora da caixa, mas você ainda não sabe como e tal, tá? E não precisa tá relacionado com a sua área de conhecimento. Inclusive, é até melhor que não esteja, tá? Bom, e aí, né? Vou lá dar um exemplo então, vou pegar a área de conhecimento ali, que é a enologia, e um projeto criativo, a publicação de um livro, tá? Então, o que tem a ver, né, a publicação de um livro com a enologia, tá? Aqui eu não tô falando, vai ser um livro de enologia, não é nada disso que aí mata totalmente o projeto criativo, tá? É realmente relacionar coisas que não são relacionáveis, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, né? Isso aqui, gente, como eu falei, né? Eu peguei da metodologia daquele livro, tá? Então é algo, não fui eu que criei, tá? Que fique claro. Primeiro, estabelecer 3 critérios essenciais que fazem parte do seu projeto. Tá? Então, por exemplo, se eu desejo publicar um livro, né, é claro que tem vários critérios aí a serem considerados, mas vamos pegar 3 aqui de exemplo para vocês entenderem o raciocínio, né, a lógica e não ficar algo maçante, tá? Então, por exemplo, tem a escrita do livro, tem a escolha da capa, tem uma campanha de marketing, por exemplo, para o livro, né, para o lançamento do meu livro. E aí, né, ok, já defini ali 3 critérios que eu vou estar analisando e fazendo essa relação, tá? Segundo passo, faça uma analogia sobre esses 3 critérios
sobre o que eles seriam dentro do tema que você escolheu. Tá? Então, você pegar esses 3 critérios e botar lá dentro da enologia, por exemplo, tá? Aqui eu fiz um exercício rápido, tá, pessoal? E pode ser, claro, que sejam outras referências, você associe de outra forma, né? E a ideia é bacana realmente ser assim. Para você, o que que seria, né? O que que seria a escrita do livro dentro da enologia? O que que seria a escolha da capa, o marketing, né? Então, vamos lá. A escrita do livro, né, eu pensei, poderia ser como uma vinha, né? Já que essa é a parte mais básica, né, e essencial do processo. Tá? Então, sem ela, nada pode existir. Então, vocês concordam que sem a vinha, né, o vinho não existe, né, é a base de tudo. E aí, para mim, também a escrita do livro, né, sem a escrita do livro, o livro não existe, tá? Esse tipo de raciocínio que a gente faz para realmente expandir a mente. A capa, por exemplo, né, eu pensei, é o fruto, né, que já é ali, depois a gente, né, acaba vendo, né, o resultado da vinha, da colheita, né, da safra no fruto, né, o resultado de todo o trabalho, né, como que a gente entrega, né, ou poderia ser também o vinho, se vocês querem pensar já mais à frente, né, mas é o resultado de todo um processo. Então, pra mim é mais ou menos isso, né, a capa, a gente tenta, né, a gente faz a capa muito depois, né, até o título, né, a gente escolhe depois no livro, porque realmente a gente tenta sintetizar tudo que tá ali dentro, né, então eu vejo o fruto como, né, claro que não é algo assim que a gente fica escolhendo muito, né, resultado de um processo, assim como a capa, tá? Então, o marketing, por exemplo, né, o marketing, ele vai estar lidando ali, né, com uma diversidade imensa, né, de indivíduos no mundo, né, então tem que fazer um marketing para várias pessoas, né, pensando ali numa campanha, né, e aí eu penso, por exemplo, né, que também na enologia a gente tem essa diversidade, né, não de indivíduos, né, mas de variedades, né, de espécies e tal, a gente consegue também tá levando, né, vinho para todos os gostos, né, e tal, trabalhando o marketing dessa forma, tá? Então, assim, aqui eu fiz algo meio que rápido, tá? Para exemplificar para vocês entenderem o raciocínio, né, a lógica da analogia, tá? Mas eu, por exemplo, eu uso isso aí às vezes, né? Tem aquele meu post da uva americana, né, e da fina, que eu fiz analogias ali, se vocês olharem depois, né? Eu fiz analogia, por exemplo, com a própria, né, com a pessoa, com o americano e com a francesa, né, que eles têm hábitos diferentes. Então, isso aí é um processo de analogias, né? Então, eu acho que fica muito mais fácil o entendimento para a pessoa, né? Porque às vezes ela vai se deparar com algo que realmente é fácil, que é do dia a dia dela, ela consegue visualizar muito mais do que se eu ficar falando a linguagem técnica aqui, né, da enologia, para pessoas leigas, né, que não vão entender. Então eu acho que realmente é algo até que eu uso também nas minhas aulas, o pessoal sempre elogia e fala, né, apreciaram e tal, nunca tinham visto as informações sendo apresentadas dessa forma, tá? Então é algo que você consegue levar a sua experiência, o seu ponto de vista de uma forma totalmente diferente, inusitada, né? Ninguém espera que você vá falar sobre aquilo. Eu, por exemplo, tenho o processo, né, de maceração do vinho, né, quando a gente vai elaborar um vinho rosé, um vinho tinto, eu falo, né, eu comparo com um sachê de chá, né? Por quê? Porque a gente todo dia faz chá, né? A gente tá colocando o nosso sachê lá, quanto mais tempo eu deixo o meu sachê, mais eu vou extrair os compostos, mais meu chá vai ficar amargo, com mais propriedades ali, né? Vai ter mais taninos, vai ter mais cor, né, mais aroma. Então, isso tudo, eu faço essa comparação, né, com o processo de maceração, quanto a gente deixa mais tempo ou menos com as películas, com as cascas, e a pessoa começa a entender de uma forma, simplifica muito o processo, né? Então, a gente tentar colocar essas analogias, né, no nosso dia a dia. Eu adoro chá, por exemplo, e resolvi falar sobre chá, né, mas você vai ter uma outra coisa que você adora e você faz essa comparação, né? Então, não tem muito assim, né? Claro, aqui tem o exercício, mas é questão mesmo de botar em prática, né? Não adianta a gente só ficar aqui na teoria, eu tenho que realmente ficar tentando fazer essas ligações, né? Então, e aí vocês veem que não é algo
surreal, né? Não é um dom divino, não é nada disso. É exercício de você trabalhar com as suas referências, que às vezes a gente não se dá o trabalho, a gente acha que as coisas, não tem sentido, né? Essas áreas não tem nada a ver. Eu nunca vou pensar, né, em algo de uma área humana, por exemplo, para misturar ali com algo lógico, né? E não, justamente, né? É bacana a gente fazer essas associações. Então, depois que você fez esse processo, né, para cada um desses tópicos, você define 3 subtópicos, né? E aí, então, definindo, né, os 3 tópicos, você vai quebrá-los, né, em outros 3 componentes, como, por exemplo, vai esmiuçar mesmo. Cheguei ali a definir que é a vinha, né, definir que é o fruto e que são as variedades, né, e ali eu vou, né, na vinha, para um bom desenvolvimento da vinha, o que é importante? O solo, a água, o calor, né, enfim, inúmeros ali. Para mim vieram esses 3. Tá, pro fruto, né, a gente pode dividir um fruto tanto quanto a sua anatomia, quanto com a sua fisiologia, com a sua ampelografia, né, então eu posso pensar desde da questão da genética dela, da estrutura, né, do metabolismo, né, o ciclo de maturação, então dá para pensar no fruto de diversas formas. As variedades, né, eu posso pensar que elas podem ser agrupadas quanto à produtividade, quanto à resistência a doenças, quanto à qualidade. Então, eu estou esmiuçando ainda mais os meus tópicos, tá? E aí, para facilitar a visualização, é bacana, né, que vocês vão fazendo isso aí em quadro, né, ordenando, né, porque, claro, eu tô falando aqui, né, eu não tenho como mostrar aqui no Insta, mas é bacana a gente organizar o nosso pensamento, né, senão fica tudo perdido ali, tá? E aí você bota num quadrinho e faz o processo reverso, tá? Então faz analogias de cada subtópico, o que eles representariam no seu projeto atual, tá? Da escrita ali do livro, tá? Então, o solo. O solo é a base, para mim é a base, né? É a base, então, que a vinha necessita para se desenvolver. E aí, o que eu preciso, né, num livro de base? É o meu enredo, né? É o tema ali central, né? É o enredo mesmo. A água, então, ela forma grande parte da estrutura, né, da vinha, ela é responsável por, né, muito do processo. Então, no processo da escrita ali, eu posso pensar que são os tópicos, né? São os capítulos do livro, tá? Sempre fazendo essas analogias. O calor, então, o calor é uma fonte, né? Uma inspiração, eu posso pensar também, né? Qual que é a fonte para eu escrever o meu livro? O que eu preciso, né? As referências, as inspirações, né? E tal. Bom, e aí tá, você já planeou tudo, né? Botou tudo no seu quadrinho lá, já tá tudo meio que esquematizado. E ali, assim, eu indico, né? Faz a primeira linha, né? Baseado ali na sua referência do seu conhecimento técnico, e a segunda linha, então, do projeto, tá? Faz algo assim, um em cima do outro, que você realmente possa olhar e comparar, tá? Então, aqui no quadro, né, não consigo mostrar, mas a gente tem aqui, por exemplo, né, os subtópicos já, né, 3 subtópicos para cada coisa, tanto da parte do conhecimento técnico, né, então na vinha, né, no fruto e tal, nas variedades, assim como, então, na escrita do livro, na escolha da capa, no marketing e tal, eu também tenho 3 subtópicos, tá? E aí, então, você começa a conectar e sintetizar as ideias a partir dos tópicos, tá? Que você escreveu, né? Então, um subtópico de cada área e começa a fazer combinações. Então, por exemplo, né? Eu tenho ali que a escrita do livro, né? Eu vou precisar do meu enredo, né? A capa, então, eu vou precisar, sei lá, de um design, né? Pro marketing, então, eu preciso conhecer o meu subnicho, né? O meu público. E aí eu pego essas 3 coisas, né? E combino, né? E começo a pensar. Então, por exemplo, né? Se eu penso aqui, eu tenho, né, o meu público, mais o meu design, mais os capítulos, subtópicos, eu posso pensar assim, estabelecer uma linha de raciocínio, né, para o entendimento desses capítulos e subtópicos para o meu público, né? Você começa realmente a desenvolver frases, né, baseadas aí nesses subtópicos. Você começa a ligar os pontos, a costurar.
tá? E claro que vão surgir inúmeras ideias ali, às vezes não vão fazer sentido, às vezes você já tinha pensado naquilo, mas vai sair algo novo, disruptivo daí. É claro que é um processo que, falando assim, parece bem cansativo, né, a metodologia em si, mas é algo que, como eu falei, né, você exercitando, você vai começar a fazer isso no automático. Você não vai mais precisar ficar escrevendo, você já vai ligar os pontos na sua cabeça, né? Que é como acontece comigo hoje, né? Muitas vezes, é claro, né? Eu não paro para fazer esse exercício aqui nessa precisão. De repente poderia ter muito mais fruto, né? Se eu parasse para exercitar dessa forma. Porque eu deixo claro de pegar vários detalhes, né? Fazendo só uma ligação de um ponto e outro. Aqui a gente aumenta, né, as possibilidades de criação. Então eu acho que é um exercício muito bacana para quem quer começar a fazer, né, as analogias. Começa a fazer, né, essas ligações, pensar, né, esmiuça e compara com áreas que você tem domínio, tá? Os projetos novos, né? Então, de repente, você está batendo a cabeça aí para estar criando o seu novo negócio digital, para estar pensando em novos conteúdos, né? Você já não sabe mais como. Pensa, né, e começa a comparar. É o que eu faço aqui, se vocês veem, né? Eu tento criar conteúdos. Por exemplo, eu tô falando de empreendedorismo, né, de negócios, né, negócio digital e tal. Eu não vou ficar falando isso se eu foco no público, né, que são profissionais do vinho. Eu quero atraí-los, né? Eu quero utilizar uma linguagem que seja comum da nossa área, né? Então, por isso, eu vou sempre fazer analogias, né? Para eu estar falando de marketing estratégico, de desenvolvimento pessoal, né? Quando eu falo da minha evolução como pessoa, eu vou comparar com uma vinha, com o ciclo da vinha. Não sei se vocês já repararam, eu faço isso aí constantemente, tá? E eu acho que é isso daí que é bacana, né? Aí que a gente realmente começa a colocar a nossa identidade, o nosso olhar, tá? E não vai ser só o perfil do Brasília Vinhos, por exemplo, tá? É para o pessoal criar um negócio digital, mas não vai ser igual a outro perfil de marketing digital, por exemplo. Não vai ser, porque eu tô adaptando a minha linguagem para um público específico, né? E para isso eu utilizo muito das analogias, tá? Para isso, né? Para eu conseguir fazer um conteúdo criativo, tem que ser assim. Porque se eu for só falar da vinha, ou se eu for só falar de empreendedorismo, né, não tem nada de criativo aí, né, já tá tudo no Google, tudo que eu tô falando de informação, né, ou você acha em qualquer livro, entendeu? Então, onde que entra a criatividade? É justamente em estar unindo, né, as coisas. Então, eu acho que assim, quando a gente começa a encarar, né, por essa perspectiva, fica tudo mais fácil, fica mais leve, né? Então, eu acho que realmente a gente tem que estar pensando em criar conteúdos dessa forma, né? Hoje é dia do professor, né, do educador. Eu realmente espero aí que, né, que o meu projeto inspire novos líderes de barco, novos educadores, porque eu acho que o segredo, né, a revolução aí do vinho no Brasil, ela tem que vir por essa forma, né? A gente tem que mudar a escola do vinho. Tem que ser algo realmente mais assim, mais humano, que as pessoas enxerguem, né, o conteúdo, que elas vejam de outra forma, que elas aprendam de outra forma, que elas comecem a ver os nossos exemplos, né, e fiquem, caramba, isso faz sentido, agora entendi, né, porque agora sim ficou fácil. Quantos professores a gente não tem aí de várias áreas, né, com certeza vocês tiveram professores que se faziam entender de uma forma muito mais fácil, muito mais clara. Por quê? Porque eles usavam desse recurso, com certeza. Com certeza, você vê pessoas, às vezes, para explicar, né, matemática, física, às vezes uns processos difíceis da gente entender, a própria química, né, e usam analogia, usam, né, coisas realmente, poxa, do nosso dia a dia. E aí a gente começa a entender. Não é nenhum problema não entender, né? A gente é super normal, são coisas novas, às vezes fora da nossa área de conhecimento, e a gente tem que levar, né, o vinho. A gente sabe que tem muita coisa aí robusta, né, de conhecimento, algo realmente mais profundo, mais técnico, muita química, às vezes muita história também, né, às vezes histórias mais complexas. Como que a gente vai estar levando tudo isso, né, a própria fisiologia da videira, sabe, coisas assim, como que a gente vai estar explicando de uma forma mais leve, de uma forma mais criativa, mais atrativa, né? O nosso conteúdo, ele tem que ser sexy também. Então, como que ele vai ser atrativo?
assim, né, pessoal, usando a criatividade. E a criatividade, né, vocês podem estar falando de vinho, de uva, e podem estar usando, né, fotos e tudo, imagens que não sejam daquilo. Tá? Porque às vezes a gente fica muito preso realmente a usar o negócio ao pé da letra, né? Eu vou falar de uva, sei lá, né? E aí eu vou ter que botar o cacho de uva ali. Mas não, quando você faz a analogia, você entende o conceito ali por trás, vai além, né? Não fica ali o negócio, sabe assim, aquele pessoal que só interpreta as coisas ao pé da letra? Não, vai além, se permite. Então, se hoje eu tô falando, né, que é algo ali, por exemplo, da autoridade, né, ou algum outro conceito qualquer, né, que agora não me vem à mente. Usa outras imagens que remetem aquilo de uma outra forma. Foge, pensa fora da caixa. Não fica só botando a foto da taça do vinho, da garrafinha, que tá todo mundo fazendo isso. Pensa de outras formas para chamar atenção, para a pessoa parar, tá ali, né, rodando ali no feed e tal, e de repente tem algo que chama a atenção dela ali. A gente tem que pensar dessa forma, tá? E para chamar atenção é só pensando em associar com outras coisas, né? Se a gente fica muito preso ali, fundamentalista, não dá certo, tá? Pessoal, a gente vai fazer mais do mesmo, a gente não vai ter nenhum conteúdo criativo, tá? Então eu convido a vocês a realmente estarem criando conteúdos aí que chamem a atenção. Conteúdos que, nossa, nunca pensei que eu iria ver dessa forma, tá? Então, pessoal, hoje, né, deixo novamente, né, o parabéns aí para todos os educadores, que é uma missão linda. Eu vejo que realmente é uma missão, acredito que a educação pode mudar, sim, o nosso Brasil, o nosso país. E o vinho, ele é um verdadeiro, o melhor instrumento para isso, né? Uma porta de entrada para muito conhecimento, para muita cultura, né? Para tudo. Então, acho que essa, né, é a minha missão, e eu acredito que tenham mais pessoas aí também, né? Líderes de Baco aí no aguardo para estar realmente transformando vidas através da educação. Tá bom, pessoal? Então, mais tarde eu vou estar fazendo o lançamento aí do Caminho do Vinho para quem ainda não adquiriu, né? Quem não teve a oportunidade, agora, né, vai estar disponível aí para você estar assistindo no seu momento, né, na hora que você quiser, e viver essa transformação, né? Uma imersão realmente para você se transformar como profissional, como pessoa, né? Tá bom? Então tá, pessoal. Um beijo e obrigada.